Louvado seja o Senhor. Amados, eu queria compartilhar com vocês algo que o louvor já está ministrando. Não vamos agora para a palavra como se tivéssemos uma etapa e agora estamos indo para outra. Mas eu diria assim, estamos numa única coisa. Estamos no único Espírito. E prova disso é de que todo esse tempo de adoração, eu fui muito ministrado por essa palavra que estarei compartilhando com vocês, começando com a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh, aleluia! Espírito Santo, não há como nós falarmos a respeito do Senhor Jesus se o teu poder, Espírito Santo, não atuar e não abrir nossos olhos, nossos entendimentos, o nosso coração. Espírito Santo, que já está ministrando aqui neste lugar, vem mesmo agora nos dar um entendimento tão profundo, tão necessário para esses dias, sobre a pessoa do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nesse momento agora, ajuda-nos mesmo, Espírito Santo. Sem ti nada podemos fazer. Não há como ter mudança e transformação se não for somente pelo teu poder, Espírito Santo. Por isso nos sujeitamos a ti, me sujeito e nos sujeitamos a ti, e declaro com autoridade e com liberdade que cada coração se sujeita a ti, Espírito Santo. Por isso opera nesta noite a palavra que o Senhor quer enviar. Prospere para aquilo que será enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a pergunta aqui é: quem é este homem? O louvor dessa noite aqui foi assim, encomendado.
por Deus. Porque em todos os cânticos nós vimos uma declaração e declarações tremendas a respeito de quem é Jesus. Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Com certeza aqui foi um levante espiritual contra Jesus e contra aquele barco. Não era simplesmente uma questão de movimento natural das águas e dos ventos. Ali tratava-se de uma investida mesmo do inferno. Esses espíritos que atuam nas águas se levantaram ali contra o Senhor, contra aquele barco. Tanto é que a palavra é muito clara quando diz que Jesus os repreendeu como quem está assim, mesmo se levantando contra algo que está vindo para matar, para destruir. Mas a questão aqui é: quem é este homem? Os discípulos se maravilhavam. Quem é este homem que até o mar ouve a sua voz? Que até o vento ouve a sua voz e obedece. Amados, eu estou realmente convencido de uma coisa. Nós somos do tamanho da revelação que temos do Senhor Jesus. Nós não podemos ir a mais, ir além da revelação que temos do Senhor Jesus. Lembram de uma outra passagem que também foi no mar, lá em Mateus 14, sobre Jesus andando sobre as águas. Aqui ele exerce um domínio sobre as águas. E aí, o apóstolo Pedro, então, pergunta: se tu és mesmo Jesus, então peça que eu vá. Aí Jesus diz: vem. Aí ele anda, ele começa a andar. Ele começa a andar em cima dessa palavra e em cima do quanto ele creu. Mas ele vai até um certo ponto, quando vem um vento e ele fica com medo e ele começa a afundar. Eu posso também, daí dessa passagem, entender o seguinte, que nós só conseguimos ir até onde nós crermos no Senhor Jesus. O quanto cremos nele, a gente vai até o ponto em que cremos nele, até o quanto crermos no Senhor é o tanto em que andamos. Não podemos andar também além daquilo que cremos. O que eu posso entender é que o Senhor Jesus é a pessoa com quem nós nos relacionamos. E é o nível de revelação que temos dele que vai determinar o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa vida, o alcance daquilo que fazemos. Não há como ser diferente da nossa relação com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que é o ponto fundamental,
O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3 que não será lançado outro fundamento além daquilo que já está posto, que é Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é o nosso fundamento. E fundamento é aquilo que realmente nos dá apoio, aquilo que nos sustenta. Então, até quando, até o quanto nós podemos construir em cima desse fundamento? Até quando podemos ir? Tudo depende do quanto conhecemos do Senhor Jesus, do quanto temos de revelação do Senhor Jesus. Amados, a nação de Israel, ela será determinada no seu grau de importância no mundo. Presta atenção nisso. A nação de Israel será determinado o seu grau de importância e de influência no mundo, a depender do quanto essa nação tiver de revelação do Senhor Jesus. Essa nação era para ser uma potência desde os primórdios. E por que não foi? Porque no dia da visitação do Senhor Jesus, essa nação não teve a revelação de quem verdadeiramente ele era. E porque não teve a revelação de quem Jesus era, tornou-se uma nação pequena, subjugada, dominada. E eu creio que essa nação não foi estabelecida por Deus para ser subjugada, escravizada, pisada e dominada. Pelo contrário, essa nação foi estabelecida pelo Senhor para subjugar, para reinar e para dominar. Agora, eu vou ser subjugado ou eu vou subjugar a depender da revelação que eu tenho do Senhor Jesus Cristo. E isso aqui é uma tremenda revelação que eu estou compartilhando com os irmãos. Está me ocorrendo isso aqui agora, conversando com vocês. Veja o que diz a palavra a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Entrada triunfal, em cima de um jumentinho. Meu Deus, que triunfal é isso, né? Tem que ter revelação. A revelação torna-se necessária, sabe por quê? Porque os recursos naturais, eles são contrários. Quais são os meios naturais, o cenário natural? O cenário natural é um homem montado num jumentinho e entrando em Jerusalém. Nessa hora se requer revelação. Porque só a revelação de Deus vai fazer com que você veja que ali é o Filho do Altíssimo. Aquele ali é o Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Mas foi isso que declararam alguns. Alguns falavam assim: quem é este homem? Para que esse alvoroço todo? Jogando aí folhas de palmas, né, no caminho. Para que isso? E tinha outros que cantavam: Hosana, Hosana. As crianças, amadas, as crianças. Criança é esperta. Criança está na frente da gente. As crianças, Baruch Rabá Beshem Adonai, estavam declarando o Salmo 118, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabiam que ele é aquele que vem. Mas os outros não deram importância. Pediam até que se calassem aquelas pessoas. E Jesus declarou: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, Jerusalém não viu o dia.
O cântico diz assim: quanto mais eu vir, eu amo. Jerusalém não viu que ali não era simplesmente um homem em cima de um jumento. Ali, na verdade, era o cumprimento de uma palavra profética. Ali era o Messias, ali era o Filho do Altíssimo. Ali era o bendito que vinha em nome do Senhor. Quem é este homem? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Eu não posso ir na minha vida pessoal a mais daquilo que eu creio que Jesus é. Não posso ir além a mais do que a revelação que tenho dele. Logo, a revelação que eu tenho do Senhor determina o meu tamanho. Eu queria ler com vocês Evangelho de João, capítulo 4. Naquela ilustre, maravilhosa e memorável passagem do encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus, no versículo 7 do capítulo 4, pede à mulher água para beber. Dá-me água. Dá-me de beber. Mas a mulher se espanta com o pedido, no versículo 9. E ela diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Agora veja o versículo 10, que é o versículo que realmente pesa nesse momento agora aqui. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Amados, toda a questão está preso aqui na relação de Jesus com Israel, de Jesus com os discípulos, de Jesus com as pessoas, de Jesus conosco. Toda a questão está presa exatamente aqui nesse versículo 10. Quando ele diz: se você conhecesse o dom de Deus, e agora vem aqui, e quem é? Mulher, se você soubesse quem é, se você conhecesse quem é que te diz, dai-me de beber. Se você soubesse, mulher, quem é que está te pedindo, dai-me de beber. Observe isso. Dai-me de beber não é nada mais natural do que alguém pedir água. Dai-me de beber. É porque Jesus está com sede. É algo normal, é algo natural. Mas veja o que ele vai dizer aqui, algo tão profundo, que requer um conhecimento maior do que o conhecimento natural. Se eu vejo um homem com sede pedindo água para uma mulher, aquilo é normal, ele está com sede. Mas Jesus está dizendo aqui: mulher, se você conhecesse quem é aquele que está te pedindo, dá-me de beber. Se você soubesse quem é aquele que está te pedindo, ele te daria água viva. Água viva. Amados, esse foi o grande mal na relação do Senhor Jesus com Israel. Porque Israel apenas olhava e via: esse homem é um judeu, aquele lá é samaritano, aquele é judeu.
Jesus estava dentro de uma categoria de sub-raça, sub-etnia, dentro da própria nação de Israel. A nação estava dividida entre samaritanos no norte e judeus no sul. E Jesus, como era alguém que talvez as vestimentas dele lembravam muito mais alguém do sul, ele era tido como judeu. E aquela mulher era samaritana. Jesus, então, estava dentro de uma categoria natural, humana. E dentro dessa categoria, a mulher, então, diz: como tu, sendo judeu, me impede de beber, eu que sou mulher samaritana. Aí Jesus diz: como é, mulher? Se você soubesse quem é esse judeu, se você conhecesse quem é esse que você está chamando de judeu, que está pedindo de beber a você, que é samaritana, você pediria a esse judeu, e esse judeu te daria água viva. É assim que também as pessoas enxergam Jesus. Se perguntarem aí sobre Jesus, é assim somente esse lado, parcialmente, esse conhecimento natural do Senhor Jesus. Ele é um judeu, ele é de Israel, logo ele é judeu. Mas ninguém, desculpe a força de expressão aqui, mas uma grande maioria ainda não viu que esse judeu, se pedirem a ele água, ele dará água viva. E aí eles vão ver que não é um judeu. Porque judeu, por judeu mesmo, nenhum tem capacidade de dar água viva. Amados, quem é este homem que até o mar e o vento obedecem à sua voz? Mulher, se você soubesse quem é, quem te pede, tu é que lhe pedirias. Mulher, se você soubesse quem é aquele que te pede, você descobriria que é você, mulher, quem está com sede. Oh, glória! Glória a Deus! Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Mateus 16, versículo 13 diz assim: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem? Estou novamente aqui com o quem. O quem está nos acompanhando, viu? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Agora veja o verso 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barioná,
Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui nós chegamos no segredo, na chave. Encontramos aqui agora o modo como o Senhor Jesus de fato será conhecido. O Senhor Jesus só é conhecido tal qual quem Ele é, se Deus o Pai revelar. Se Deus o Pai não revela, nós só teremos conceitos naturais de quem o Senhor Jesus possa ser. Quem dizem os homens que eu sou? Quais são os conceitos naturais? São assim: Elias, dizem que tu és Elias, dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és algum dos profetas. Todos esses conceitos são naturais, por quê? Porque são conceitos resultados daquilo que as pessoas ouviram falar de quem Elias era, ouviram falar de como Jeremias era, ouviram falar e viram João Batista, e a partir desse ouvir falar, imaginavam que Jesus, por manifestar-se através dele, alguns sinais, algumas maravilhas, que lembravam esses outros homens, então ele era algum desses outros homens, no sentido de que esses homens haviam ressuscitado. Ele é Elias que ressuscitou, ou talvez ele é Jeremias que está aqui entre nós de novo. Mas nenhuma dessas declarações de fato revelava quem Jesus era. Quando Jesus pergunta então aos discípulos: e vocês, quem eu sou? Para vocês, quem eu sou? Pedro diz quem ele é. Quando Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz a ele: Simão, não foi o conhecimento natural, não foi por observação, não foi por boato, não foi por ouvir falar, não foi por parecer com alguém que você falou o que falou. Isso é o mesmo que dizer aqui: não foi carne e sangue quem te disse, mas meu Pai que está nos céus. Porque o Pai é quem diz. Preste atenção, porque é o Pai quem diz. Volte aí um pouquinho no capítulo 11 de Mateus, no versículo 27. Mateus 11, 27. Veja aí o que diz. Jesus diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. Amados, somente Deus Pai conhece plenamente o Filho. E somente Deus Pai é quem pode revelar quem Jesus Cristo é. Queridos, nem mesmo por estudar tanto, por ler tanto, em si mesmo significa que teremos esse entendimento. O grande exemplo disso são os próprios judeus, que eram
leitores das Escrituras, zelosos para estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, mas nem porque examinavam tanto, liam tanto, tinham de fato o entendimento de quem Jesus era. Abra comigo Mateus capítulo 22, versículos 41 ao 46, diz assim: Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, os fariseus são esses judeus estudiosos da Bíblia, interrogou-os Jesus dizendo: Que pensais vós do Cristo, do Messias? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Replicou-lhes ele: Como é então que Davi, no Espírito, lhe chama Senhor, dizendo, Salmo 110, vai entrar agora. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. O que isso mostra? Isso mostra que os judeus sabiam muito bem que o Messias seria da descendência de Davi, da linhagem de Davi. Por isso, teria um título que era Filho de Davi. Aí, Jesus diz assim, mas como ele pode ser filho de Davi, se o próprio Davi o chamou de Senhor? O que esse texto revela? Revela o seguinte, que Israel conhecia Jesus segundo a carne, porque descendência de Davi é conhecer Jesus segundo a carne, mas não conhecia Jesus como o Senhor de Davi, porque para conhecer Jesus como filho de Davi, bastava conhecer as Escrituras, mas conhecer Jesus Cristo como Senhor de Davi, tinha que ter revelação do Espírito Santo. Porque o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Davi teve uma revelação. Davi viu. Presta atenção nisso aqui. Davi viu. Davi era profeta. E como profeta, Davi viu. O que foi que Davi viu? O que foi que Davi viu? Davi viu. Deu um Davi viu aqui agora? Sabe o que Davi viu? Davi viu o Senhor Jesus ser glorificado. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. O que é ser glorificado? Davi viu Jesus entrando nos céus dos céus. E aí, Deus, o Senhor de Davi, Deus Pai, assentado no trono. E aí, o Senhor Deus, dizendo ao Senhor Jesus, vem agora, assenta-te à minha direita. Davi viu isso. Oh glória! Oh aleluia! Davi viu isso. Por isso Davi diz no Salmo 110, versículo 1, ele diz, disse o Senhor é o Senhor Deus, ao meu Senhor é o Senhor Jesus, assenta-te à minha direita. Davi viu isso. Israel não viu isso. Quem é
este homem, que até o mar e o vento lhe obedecem. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se Jesus é para você somente o filho de Davi, descendente segundo a carne, você vai até certo ponto na vida cristã. Mas se ele também é revelado a você como o Senhor de Davi, aquele que se assenta no trono, à direita de Deus Pai, muito acima de principados e potestades, Senhor, cabeça sobre todas as coisas, não há limites para nós irmos. Amém? Não há. O tamanho dessa igreja é o tamanho da revelação que temos do Senhor Jesus. Israel tornou-se cauda das nações e não cabeça, porque somente viu Jesus Cristo como filho de Davi, porque se o tivesse visto também como Senhor de Davi, seria cabeça das nações, porque Senhor de Davi significa que Cristo está reinando no trono, aquele que governa, e consequentemente, por extensão, a nação de Israel em Cristo também governaria. Oh, queridos, quem é? A mulher samaritana falou assim: depois que Jesus disse assim, se você pedir, eu vou te dar água viva. Aí sabe o que a mulher falou? A mulher falou assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Jesus, ele é Senhor de Davi. Jesus, ele é maior do que Jacó. Jesus Cristo, ele é antes do que Abraão. Todos os patriarcas lhe são sujeitos. Ele está acima de todos os patriarcas. Ele declarou assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os judeus saltaram e disseram: que história é essa? Tu não tens nem 50 anos e diz que Abraão viu o teu dia? Abraão é de 2000 anos atrás. Aí Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, maravilha. Glória a Deus! O povo aqui está dando mais glória a Deus, hein? Não está? O povo aqui está dando glória a Deus. Oh, maravilha! Pode dar glória a Deus. Glória a Deus! Ele, Cristo Jesus, é o grande eu sou. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Jesus ressuscita dentre os mortos. E ressurreto, ele se apresenta a 2 discípulos num caminho indo para Emaús. A partir do versículo 13, diz assim: nesse mesmo dia,
iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, uns 12 quilômetros. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia acontecido. O que havia acontecido? A morte do Senhor Jesus. Eles estavam comentando entre eles. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Isso é maravilhoso, viu? Essa passagem aqui é maravilhosa. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Tem uma outra versão que diz assim: és tu o único peregrino que não sabe das últimas notícias? Quem é que está desinformado? Quem é que está desinformado? Quem és tu? É algum estrangeiro? Não sabe as últimas coisas? Aqueles 2 discípulos é que não sabiam as últimas coisas. Oh, glória. Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios, tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amados, eu gosto desse versículo 27, porque esse versículo 27 é panorama bíblico. Jesus fez um panorama bíblico. Numa caminhada, um panorama bíblico. Mostrando desde Moisés é desde o primeiro livro, o livro de Gênesis. Foi mostrando desde lá o que dele era, o que de Jesus era já apresentado, ensinado em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe o dava. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Amados irmãos, é exatamente isso, queridos. O Senhor se dá a conhecer. Se Ele não for dado a conhecer, não há como saibamos quem Ele é. E como eu disse, só o Pai sabe exatamente quem Ele é. Só o Pai revela. Deus Pai revela quem Jesus é. Eu acho isso tão sublime. Sabe por quê, amados? Porque o que fizeram do conhecimento a respeito de Jesus em nossos dias, na minha opinião, banalizou-se muito o encontro com o Senhor Jesus. Usamos expressões, e eu não quero aqui dizer que elas estão erradas, mas, na minha opinião, elas dão sentidos tão distantes do que as Escrituras querem apresentar, como, por exemplo, dizer assim: temos que aceitar Jesus como nosso Salvador. Não estou dizendo que seja errado isso, porque a Bíblia fala sobre recebê-lo. Mas, quando nós falamos sobre que o encontro que teremos com Jesus é aceitar Jesus como Salvador, é como se fosse uma coisa que estivesse somente à disposição de nós. Eu quero ou eu deixo de querer? Ah, não, hoje eu não quero aceitar, não. Passa para mim a impressão e a ideia, permita-me dizer isso a vocês, de que é como se Jesus estivesse, como se ele estivesse sendo leiloado. Quem dá mais, ou sendo vendido numa feira, e cada um oferecendo assim. Para mim, reduz bastante a experiência do encontro com Jesus. Diminui o formato que nós temos hoje. Para mim, ele diminui muito esse sublime encontro com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é alguém que o Pai vai revelar a nós, nos dá a conhecer. E se o Pai não der Jesus a nós, não há como nós termos o Senhor Jesus. É muito mais do Pai fazendo uma obra do que nós fazendo uma escolha. A Bíblia diz em João 1, versículos 12 e 13, de que é o Pai quem nos dá a autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. E isso não é da vontade do sangue, não é da vontade do varão, não é da vontade humana, não é da vontade do homem, não é da vontade de ninguém. É da vontade de Deus que nós tenhamos a autoridade de nos tornarmos filhos. O que a Bíblia deixa claro é que muito mais é Deus quem quer que eu seja filho dele do que mesmo eu que quero que ele seja pai. É da vontade dele. Observe o que está escrito em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 41 ao 45. Diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus. Novamente, os judeus não entendem, não têm a revelação de quem Jesus é. E veja aqui mais um exemplo. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera:
Porque Jesus havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. E aí os judeus perguntavam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aleluia. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aleluia. Observe o versículo 37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus aqui nesse capítulo 6 está trazendo uma palavra, um discurso muito difícil, duro, para uma multidão de pessoas. E muitos deles não creram no Senhor Jesus. Observe o versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Amados, quando eu leio trechos como esse, eu tenho a impressão totalmente contrária do que acabei de falar anteriormente. Anteriormente eu disse que a impressão que dava era assim: é como se Jesus fosse um produto, uma coisa banalizada, que a pessoa chega, olha, a depender do discurso e da apresentação das pessoas, fala: ah, não quero aceitar não. Uma coisa banal. Mas quando eu leio trechos como esse que eu acabei de ler, eu vejo quão preciosa é a pessoa do Senhor Jesus. Quão valioso Ele é. Quão sublime, quão tremendo, quão magnífico, quão excelente Ele é. É tão precioso que não o conhecerei do jeito que eu quero conhecer. Não o receberei do jeito que eu quero receber. É tão precioso que o Evangelho é apresentado, a palavra da verdade é pregada, e o Senhor já sabe aqueles que vão crer. E os que creem, a esses o Pai vai dar a conhecer o Senhor Jesus. É interessante, porque é Deus Pai quem se responsabiliza, é o papel dele, de dar a conhecer Jesus a esses. E há aqueles que não creem. Por quê? Porque ninguém virá ao Senhor Jesus se pelo Pai não for concedido. Uau! Quando você lê coisas assim, você fala: uau!
Ele não é nenhuma mercadoria barata. Ele não é banana de feira. Ele é a pedra preciosa. A pedra preciosa. Que foi rejeitada por Israel, que não viu. Mas para aqueles que creem, eleita e preciosa. A nossa oração é: esteja em nosso meio hoje à noite todos aqueles que creiam, porque tua vida não vai além do que o quanto você crê e tem revelação do Senhor Jesus. Tua vida é do tamanho da revelação que você tem, do conhecimento revelado que você tem de Jesus. E esse conhecimento revelado é Deus Pai quem concede, quem revela. Não vem de carne e sangue, é o Pai quem opera isto. Isso é maravilhoso, viu? Amados, eu quero encerrar aqui com uma experiência de um homem na Bíblia, que essa pessoa do Senhor Jesus foi tão marcante na vida dele, que a vida dele virou 360. Mas virou. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 26. E esse homem vai estar falando da vida dele. E o que aconteceu com ele. Quando ele teve um encontro revelado com o Senhor Jesus Cristo. Esse homem é o apóstolo Paulo. Amados, a nação de Israel teria o destino que teve o apóstolo. Mas não teve porque não creu, porque não teve a revelação de quem Jesus era. Ficou em si mesmada, pequena, reduzida, bairrista. Enquanto o nosso querido apóstolo Paulo não. Saiu das fronteiras, foi além. Foi falar a reis e governantes pela Ásia e pela Europa. Por quê? Eu vou dizer por quê. Por causa disso aqui, ó. Capítulo 26 de Atos, a partir do verso 4. Ele está diante do rei Agripa. E ele está dizendo ao rei: a minha vida, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabei, né, todos os judeus, pois me conhecem desde o princípio. E se quiserem, podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, esperam alcançar. Observe o que ele está dizendo. Que ele está bebendo dessa esperança que era para Israel. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu, na verdade, cuidara
que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. O que com efeito fiz em Jerusalém? Pois havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam. O apóstolo Paulo está falando aqui do tempo em que ele perseguia a igreja. Antes dele ter um encontro com Jesus, ele era um perseguidor ferrenho. Perseguia e concordava com a morte dos discípulos de Jesus. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Respondeu o Senhor: eu sou Yeshua, Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Aleluia. Coisa tremenda. Sabe o que Paulo vai falar? Escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: olha, eu prego um evangelho que não recebi de carne e sangue. Não recebi de homem nenhum, não. É um evangelho que me foi revelado. Porque aprove a Deus revelar seu Filho a mim. E quando Deus revelou seu Filho a Jesus, porque só Deus Pai revela quem Jesus é, a vida daquele homem mudou de cabeça para baixo. Ele foi de perseguidor a perseguido. Toda a vida dele entregue ao Evangelho, à pregação, a ponto de falar essas palavras que eu vou dizer agora a vocês aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E veja agora o que ele diz no capítulo 3, também de Filipenses. A partir do versículo 3, ele diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Agora veja aqui o currículo que ele vai dar. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, como excremento, para que possa ganhar a Cristo. Amém? Amados,
Ele está dizendo aqui: eu considero todas estas coisas que eu sou, que eu alcancei, que eu fui, e todas as outras mais, como nada, como perda. Eu troco tudo isso pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O que eu quero é ser achado em Cristo. O que eu quero é ser achado em Cristo. Quem é este homem? Que até o mar e o vento lhe obedecem.